Deus age de forma criativa em chamar pessoas para servi-lo. Então, como é que você encontrou, primeiramente, o seu chamado pastoral? E dentro desse chamado, o que despertou em você a paixão por missões? No meu caso específico, foi o contrário, Daniel. A paixão por missões foi primeiro do que o Uhum, chamado pastoral. Eu não tinha chamado para o ministério pastoral. Eu tinha por volta de 18 anos de idade. Eu fui para um congresso desse de jovens, né? uhum, E tinha lá na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo, um congresso com o pastor Isila Franco, era um dos preletores naquela época, um missionário que trabalhava uhum, ali no Mato Grosso do Sul, pastor uhum, metodista naquela época, né? Ele era um congresso da Igreja Metodista, Metodista do Brasil, uhum, e para esse congresso ali, no meio de 800 jovens, eu tinha 18 anos, e ele, depois de sucessivas malárias que ele tinha pegado, a família, os médicos disseram que ele não poderia mais voltar para a aldeia. uhum, Ele ia para a aldeia, a paixão dele era anunciar Jesus, falar de Jesus lá para aquelas nações indígenas ali, e a saúde dele foi se deteriorando de tal forma que eles meio que impediram ele de voltar para as aldeias, né, naquela uhum, ocasião. E ali naquele congresso ele estava chamando jovens para que pudesse substituí-lo. A minha vontade, a paixão começou ali naquele momento, uhum. onde a minha vontade foi pular no corredor, levantar minha mão, ir até ele lá na frente Aham, e falar assim, ó, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse cara. Eu não uhum. sei o que eu tenho que fazer, como fazer, mas aquilo que ele contou, o que ele disse, a paixão dele, né, foi tão grande que a minha vontade foi de ir imediatamente e substituí-lo ali. Legal. Graças a Deus eu não fiz isso, eu não pulei no corredor, não fui até Uhum, ele, me contive ali no banco mesmo, naquela poltrona, uhum, uhum, mas ali é que eu considero que foi o meu chamado para servir o Senhor tempo integral. uhum, E depois de 8 anos desse chamado, é que eu me dediquei a missões aqui no Norte de Minas. E 13 anos depois, servindo tempo integral aqui no Norte de Minas como missionário, uhum, envolvido com a minha igreja em Belo Horizonte e em parceria com a Missão Emanuel, que tinha sede, tem, né, sede no Canadá, a uhum, gente veio trazer o evangelho aqui no Alto de Jequitinhonha. Então, depois de uhum, 13 anos assim, eu fui num outro congresso no Nordeste, e ali era preletor o Caio Fábio, naquela época, o uhum, Caio Fábio foi um dos preletores, e também Russell Shedd, uhum, e foi muito claro a palavra do Dr. Russell Shedd ali naquele momento, uhum. e naquela mensagem dele numa manhã ali, eu percebi da parte de Deus, depois de 13 anos servindo tempo integral como missionário, o Senhor estava me chamando para Uhum, assumir o ministério pastoral. Eu já tinha feito seminário antes, mas eu jamais tinha um chamado pastoral, né, para pastorear uma igreja em si. uhum, E naquele momento a visão, né, que eu tive da parte do Senhor foi de pastorear uma igreja que tivesse uma visão missionária. Esse que uhum, era o meu propósito, né? Então a uhum, paixão por missões veio primeiro do que o chamado pastoral. E depois eu uhum, voltando nesse congresso no Nordeste, em reunião, eu era presbítero naquela época na minha igreja, aqui uhum, a própria sétima igreja mesmo. 15 dias depois, em uma reunião, o meu pastor na época aqui me perguntou: "Você não tem chamado para o ministério pastoral?" uhum. Olha, não tinha não, mas até 15 dias atrás eu não tinha esse chamado, mas hoje eu sei que Deus está me chamando para exercer um ministério pastoral. Uhum, A partir daí, aí eu comecei naquele momento, a partir dali, comecei a me apaixonar pela igreja, o corpo de uhum, Cristo, a igreja uhum. local, e 3 anos depois eu me tornei, fui ordenado pastor presbiteriano no ano de 2002. Legal. E foi nessa sua experiência que você também chegou à compreensão da importância da participação da igreja na obra missionária, especialmente em apoio aos missionários que estão no campo? Assim, com certeza. Eu creio que se todo pastor tivesse tido, primeiramente, uma experiência missionária, de servir como missionário, seria muito bom Uhum, para a mentalidade dele próprio, da sua liderança e da igreja como um todo, né? Então, uhum, todas essas experiências que eu vivi no campo, 16 anos, na verdade, e uhum, com 13 anos de serviço como missionário ao Senhor,
que eu tive o chamado e 3 anos depois é que eu fui ordenado. Então, eu servi ao Senhor tempo integral como missionário 16 anos. Essa experiência, de fato, foi muito relevante para o meu entendimento de quando uma pessoa chega para você como membro da igreja e diz, olha, eu tenho um chamado missionário, um chamado para ser pastor. Então, eu pude aprender muito. E aliando a teologia e a vida da igreja, na nossa experiência, eu entendi que o chamado ele é subjetivo, é uma coisa entre você e Deus, mas no momento do envio é algo totalmente objetivo, né? Então, como por exemplo, na minha própria experiência, eu saí de Belo Horizonte, deixei minha cidade, meu trabalho, minha família em Belo Horizonte e vim servir o Senhor aqui no norte de Minas. Isso foi algo subjetivo, é entre eu e Deus. Quem é que, né, minha mãe mesmo falava, ela nunca reclamou, ninguém nunca reclamou dessa minha decisão de sair de Belo Horizonte e vir para cá, mas, tipo, aqui em Belo Horizonte tem muita coisa para fazer, né, etc. O chamado é subjetivo, entende? Só entre... Por que uma pessoa é chamada para trabalhar com criança, outros são chamados por Deus para ir para além-mar, né, como missionário, outros querem servir o seu próprio povo, a sua própria nação. Então, isso é bem subjetivo. Mas na hora do envio, aí nós precisamos saber o que fazer, como fazer, quando fazer, com quem nós vamos fazer, para onde nós vamos, quanto vai custar, qual é o orçamento disso. Então, o exercício do chamado ele é totalmente objetivo, né? Então, eu creio que sim, essa experiência como missionário me ajudou muito a poder pastorear a igreja depois com essa visão e também apoiar pessoas que se sentem chamadas para servir o Senhor como missionários ou como pastor. Legal. E nós vamos bater muito papo sobre o como também podemos nos tornar uma igreja missionária.